Boa noite, é o Weber Estevão novamente e eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais profissional, digamos assim. Eu não sabia da repercussão que teria no fim. Muita gente acabou entrando em contato e assistindo o vídeo e passou também pelo WhatsApp para lá e para cá, então acabou se disseminando todo um questionamento aí acerca do coronavírus. Eu gostaria, hoje eu vou fazer alguns dados mais assim bem específicos. Uma das coisas que é bem importante, assim, eu peguei vários, desde que fiz o último vídeo, eu continuo estudando, na verdade. Uma coisa que é bem importante, que a gente precisa entender, assim, uma pessoa me perguntou, bom, você não acha que nós podemos ter a mesma circunstância, o mesmo tipo de pronunciamento do vírus que houve no norte da Itália? Eu falei assim, bom, o que o norte da Itália tem a ver com o Amazonas? Ou com São Paulo? Ou com o bairro Portão aqui em Curitiba? Ou com a cidade de Ribeirão do Pinhal, divisa ali entre o norte do Paraná com o São Paulo? Fora essas questões regionais, que população que nós temos ou houve lá no norte da Itália e que nós temos aqui, por exemplo, em Porto Alegre? Ou outro lugar qualquer. Existem aspectos que são regionais, que são importantes de serem avaliados quando nós falamos de epidemiologia e endemias, pandemias e epidemias, né? Curiosamente, por exemplo, nós sabemos que ali na região de Pinhalzinho, Santa Catarina, existe todo ano um surto grande endêmico de dengue. E você pode me perguntar, bom, mas a dengue é uma coisa do Nordeste, uma coisa do... Não dá para encontrar em Santa Catarina. Dá, porque a cidade tem um lago enorme e na época da multiplicação da mosquitarada, a população acaba tendo frequentemente dengue. Ao passo que, por exemplo, citei aí da cidadezinha de Ribeirão do Pinhal, lá no interior, é tão seco que não tem nem mosquito voando. Então, são aspectos regionais que são importantes para serem avaliados. E segundo, quando nós falamos sobre o tipo de cepa bacteriana, cepa viral, que sabe-se que tem no Brasil comparativamente ao que tem na Itália, é outro. Eu vou depois mostrar sites aqui para colocar de forma científica isso que eu estou falando para vocês. Então esses aspectos são importantes, mas eu quero também entrar aqui um pouquinho, discutir um pouquinho dentro desse o site que o worldmeter.info coronavírus, se você entrar ali, eu gostaria que você olhasse a questão aqui, que eu vou passar aqui para vocês, a questão de sintomas. Então, você veja bem, os sintomas que o Covid-19 mostra, revela, e que os profissionais de saúde vão encontrar nesse paciente, são febre, né, a tosse e a dispneia, ou a dificuldade respiratória. E eu acabei chamando, e quando a gente olha aqui os sintomas desse novo coronavírus, é interessante porque o CDC americano, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, tem os mesmos sintomas desse novo coronavírus, são exatamente esses mesmos que aparecem aqui, que são os mesmos, na verdade, do SARS, né? Que é a síndrome aí respiratória aguda severa,
ou severa, severa ou grave. Então, se veja bem, é muito interessante esse aspecto, porque por isso eu chamei de novo, ressurgimento do SARS, porque as características são as mesmas. Claro que é um vírus novo, claro que ele é um vírus que mata, claro que ele é um vírus que infecta e que nós transmitimos, porque dia 20 de janeiro, como já comentei, foi anunciado pela China que esse vírus transmitia de humano para humano. Bom, esses aspectos são importantes. Quando a gente coloca, por exemplo, alguns outros casos, algumas situações que a gente vai olhar, são assim, olha aqui, ó, bem importante, 80%, esses são dados da World Meter, né? São dados que estão no CDC, os dados que também estão na WHO, a World Health Organization, né, a OMS. 80% dos casos são leves. Então é importante que, assim, basicamente, dos números que nós vamos mostrar ali para vocês, veja que nesses 72 mil casos que aparecem ali do Covid, foram assintomáticos. Então nós não podemos olhar e dizer assim, nossa, nós estamos com 474 mil infectados, todos estão morrendo. Então a imprensa está passando, essa imprensa esquerdista, essa imprensa que vem aí do ARG, que está hoje de manhã, era helicóptero voando por tudo que era lugar aqui em Curitiba, e ambulância passando, SEAT passando, e vamos fazer um tumulto para que assustar a população. Quanto mais gente assustar, melhor. Não é verdade. Isso é até, na verdade, criminoso. Então, sabe-se que 80% dos casos são leves e basicamente assintomáticos. Os pacientes não sentem nada. Olha, se nós temos os mesmos sintomas, por exemplo, de uma gripe, que você vai ficar com uma coriza, vai ficar com febre, tossir um pouco, o que você vai fazer? Você vai para casa, você vai descansar, você vai comer bem, você vai dormir mais, você vai tomar vitamina C, ou comer mais frutas que contêm vitamina C, ou os alimentos que contêm vitamina C, ou tomar a própria vitamina C em alta quantidade, né? E dá tempo para o seu corpo recuperar, diferente de um resfriado. Então a gripe é uma situação diferente. Mas você veja que aqui os dados são 13,8% são severos, né? Que podem desenvolver inclusive a pneumonia, a gente já falou aí da pneumonia no vídeo anterior, pneumonia intersticial, ou a falta de dificuldade, dispneia, dificuldade respiratória. Esses pacientes todos precisam de hospitalização? Não. Talvez alguns precisem. É difícil porque precisa se avaliar caso a caso. Como o paciente está se comportando? Ele tem um pouco de dificuldade respiratória, ele tem 20 anos. Ele tem dificuldade respiratória, ele tem 40 anos. Ele tem dificuldade respiratória, ele tem 80 anos e foi fumante durante 40 anos na sua vida. Essa senhora tem uma dificuldade respiratória, tem 70 anos e ela teve tuberculose quando era jovem. Que caso que nós estamos falando? Você precisa me dar um caso para que a gente possa discutir se esse paciente vai ser internado, se esse paciente vai para UTI, se esse paciente vai tomar um remédio e vai para casa. Mesmo com o Covid. Então, porque nós já falamos, né, do Covid do rinovírus. Até mesmo porque aquele trabalho que eu citei, de 2005, foi constatado que com a cloroquina, em animais, os animais que se recuperaram não tinham mais nada, não tinham nenhum achado histopatológico do vírus. Porém,
o vírus foi encontrado nos cornetos nasais. Então, aí já começamos a ter uma nova situação. Outra situação, os dados aqui aparecem como dados críticos 4.7, situações críticas, onde há realmente parada respiratória ou dificuldade respiratória, choque séptico e multi-órgãos afetados. Então, assim, esses pacientes são pacientes que, obviamente, precisam, inclusive, serem entubados, precisam de UTI, precisam de ventilação mecânica artificial para que se mantenha a vida. Precisam realmente profissionais da UTI que trabalhem com UTI, médicos da UTI, para atenderem essa demanda desse paciente, desse número de pacientes, 4.7. Né? E aproximadamente 2% dos casos que foram relatados, esse vírus é fatal. Então o vírus é fatal, ele é realmente fatal. Esse vírus mata. Mas outros vírus também matam. Não é só ele que mata. Mas os números são gigantescos. Como eu já falei, que bom, vamos infectar o Brasil, porque se nós infectarmos o Brasil, nós vamos ter a disseminação da imunidade que vai se dar de forma natural e é aquela imunidade de rebanho que nós já chamamos, classificamos dessa forma. Depois eu vou mostrar um pouco mais para frente os dados do H1N1, que são impressionantes, os números, milhões que foram infectados nos Estados Unidos. Então, e vão ser mesmo infectados. Agora, esse tumulto todo que estão criando realmente é doentio. Veja que o risco de morte aumenta com a idade, obviamente, né? E basicamente são poucos casos que existem entre crianças e jovens. Obviamente por uma questão aí fisiopatológica da própria doença e da resposta do organismo de pacientes mais jovens. Então, esses aspectos são aspectos importantes para que a gente olhe essa doença e essa pandemia de forma calma, com bastante lucidez. Então eu recebi alguns comentários, eu vou mostrar alguns, inclusive vou mostrar alguns trabalhos, inclusive feitos por epidemiologistas, vou mostrar um só, totalmente furado. Então ele calcula que nos Estados Unidos vão ter pelo menos 1,5 milhão de mortes, baseado num dado estatístico totalmente furado. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, nós precisamos entender que pacientes, por exemplo, que tenham doenças cardíacas, pacientes que têm diabetes, doenças de base, hipertensão, doenças crônicas respiratórias, aqueles pacientes que têm DPOC, a doença pulmonar crônica, obstrutiva crônica, aqueles pacientes que fumaram a vida inteira, pacientes que nunca... são esses pacientes, e que podem ter aí a somatória até dessas doenças associadas, são pacientes que, obviamente, têm um risco de contraírem a doença e se complicarem. Né? Agora, um aspecto que é bem importante nós discutirmos também é o seguinte: nós não podemos esperar que o sistema de saúde, que o governo e o sistema de saúde resolva e trate e cuide dos idosos. Cada família deve zelar pelos seus idosos, né? Pelos seus pais, pelos seus avós. Não há alternativa, não tem como transportar essa responsabilidade para o sistema de saúde ou para o governo e dizer assim: cuida aí do meu pai, cuida aí do meu avô. Você não se importa com os idosos? Não, eu me importo com os idosos, até porque meus pais já estão numa fase idosa. E, obviamente, aqueles que são nossos próximos, os nossos pais, os nossos parentes próximos, nós nos preocupamos. Mas nós precisamos entender que cada um cuide do seu idoso. Né? E
Outro aspecto que é extremamente importante, eu vou trazer aqui num contexto bem simples, digamos que nós temos uma sociedade com 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 80 são pessoas idosas, de 80 anos de idade, e 20 são pessoas entre 20 e 30 anos de idade. A capacidade produtiva dessas pessoas, que nós estamos falando, obviamente, a movimentação da economia é mínima, porque elas são aposentadas. A maioria das pessoas, 80% dessa sociedade pequena aí, hipotética, vive de aposentadoria. Ela não produz ela não move a economia. Poxa, então você não se importa, você acha que velho tem que morrer? Não! Nós precisamos separar os dados e entender os dados de forma clara. Não podemos ficar criando melindre para discutir isso. Precisamos discutir de forma séria. Se nós pegamos uma outra sociedade com 100 pessoas que vivem nessa pequena sociedade, 70 são jovens entre 20 e 30 anos de idade, 20 são de 40 anos de idade, mais ou menos, e nós temos 2 ou 3 idosos. A economia, a movimentação da economia é totalmente diferente daquele primeiro grupo que eu discuti, que eu trouxe. Então, quando nós olhamos esses dados, por exemplo, quando nós falamos de epidemiologia, nós temos que entender esses dados. São dados que mudam completamente como essa doença vai se manifestar. E como, quando um governo, por exemplo, toma a decisão de dizer vamos parar tudo, vamos entrar em confinamento, porque eu não estou usando o termo de quarentena, é confinamento. Né? Inclusive hoje no elevador estava ali, realmente não desobedeçam a ordem social de ficar em casa. Não, então essa conversa começa a ficar truncada e começa a ficar complicada. Então, nós precisamos entender que, obviamente, esses pacientes que têm doenças de base, são doenças existentes, o risco aumenta. Obviamente, o risco aumenta. Então, nós precisamos, a princípio, antes de tudo, antes de começar a falar qual é o número de mortos, números de infectados, nós precisamos ter esse conhecimento. Mas, obviamente, que aqueles não são da área de saúde, eles não têm esse conhecimento. Então, nós precisamos explicar. O governo tem que ter os profissionais da área de saúde, os médicos, o pessoal da enfermagem que está envolvido em cuidar dar assistência a esses doentes, vir à televisão, a público, falar junto com secretários da saúde, locais, regionais, né, e junto com o próprio presidente Bolsonaro. E discutir, explicar isso para o povo. Falarem, olha, calma, não é bem assim. Né? E outro aspecto é assim, se nós estamos fazendo aí o clinical trial com essas medicações, que eu até havia eu mesmo discutido de colocar aí, porque eu já tinha recebido material bem no início da doença, já no início de fevereiro, alguns artigos tinha lido, de usar a cloroquina e a azitromicina, então, para prevenir aquelas doenças que são de características do trato respiratório, que é um antibiótico de eleição. Eu discuti até a possibilidade de usar endovenoso o ácido ascórbico endovenoso de alta quantidade, e tem trabalhos bem interessantes mostrando que o esvaziamento, a limpeza, a eliminação de líquidos a nível do alvéolo pulmonar se dá mais rapidamente. Tem trabalhos científicos mostrando muito interessantes mesmo. E então, eu acho que associando isso e talvez mais aí um plasma convalescente, fosse o tratamento realmente efetivo. E o governo deveria dizer, olha, nós temos essa medicação, que é o que está se comprovando hoje no mundo como ser a medicação de tratamento, nós temos
não precisa se preocupar, nós estamos mandando produzir, nós vamos ter para cada pessoa nesse Brasil, se o Brasil inteiro, 200 milhões forem infectados, nós temos 200 milhões de caixas de medicamento, de cloroquina e azitromicina, seja lá o que for. Isso precisa ficar claro, o governo precisa mostrar essa segurança e dar segurança para o povo, para que o povo possa sentir-se amparado. Bom, mas daí então assim, vamos voltar à vida comum e não, veja, não precisa todo mundo ficar se beijando, se agarrando, se abraçando em tudo que é ambiente, de trabalho, seja o que for. As pessoas podem continuar, se quiserem usar sua máscara, evitem o contato, porque como qualquer outra doença de transmissão, e os profissionais da saúde, os EPIs são comuns nós usarmos, mas a população nunca usou, não sabe nem como usar um equipamento de proteção individual. E até nisso precisam ser ensinados, realmente, que bom, eu acho que o resultado dessa infecção vai fazer com que as pessoas se cuidem mais, lavem mais as suas mãos, evitem a transmissão de doenças. Eu acho que isso vai ter um grau elevado de talvez de prevenir que outras infecções surjam no futuro. Então eu acho que todo o cuidado continua permanecendo, mas nós precisamos voltar a trabalhar para que a economia ande. Então eu quero mostrar alguns dados que são importantes e eu queria discutir, por exemplo, aqui para vocês os dados da China. Então vamos dar uma olhada aqui novamente a taxa de recuperação da China. Esse site aqui é o site do Worldometers Info Coronavirus, você pode acessar ali. Se você quiser digitar, por exemplo, ali, vou digitar Brasil aqui, então a gente recebe exatamente os dados do Brasil e nós recebemos os últimos dados, que são os dados da totalidade. Então o que nos interessa? Então o povo e as redes de notícias irresponsáveis, eles estão dizendo, nossa, existe caso, hoje mesmo, a RG, mais casos de morte no Brasil, mais casos de infecção, e estão sendo infectados. Sim, os casos de infecção surgirão mesmo, e já está disseminado no meio da população, pode esperar, já tem muito mais. Esse número de casos são casos que foram detectados, foram casos que fizeram o teste e deu positivo. Todos eles estavam com sinais e sintomas? Não. O que nos importa? O número de mortes, obviamente, porque isso vai nos dizer a questão da fatalidade, a letalidade desse vírus, aqueles que se recuperaram, o número de casos ativos e aqueles que são críticos, que são sérios. Mas isso aqui é importante, o número total de casos por 1 milhão da população e o número de mortes por 1 milhão da população. Então o número de morte populacional aí deu 0,3 aqui, Então você veja, isso aqui é importante. Então você pode entrar nesse site, digitar ali, eu vou tirar aqui e nós temos os dados que surgem aqui na sequência. Os Estados Unidos são o terceiro país, aí na sequência, depois da China e da Itália. Veja que o número do total de mortes, depois eu vou comparar com o número total de mortes por milhão do H1N1 de 2009. Então a taxa de transmissão do H1N1 foi uma coisa assim absurda. Uma coisa, eu vou abrir o artigo aqui para frente para nós mostrarmos. Então veja que interessante, o número de mortes na Alemanha é 206, Então a gente vê aqui que o número de infectados ali deu 37.323 e veja que nós temos casos ativos ainda 33.570, Nós temos número de recuperados 3.547. Então a taxa que eles aparecem ali de morte por
Veja que é uma taxa de morte muito parecida com a da China, se é que esses números estão certos. Isso já discuti no outro vídeo, não vou discutir de volta. Se os números são verdadeiros, não são verdadeiros. Não dá para entrar nessa discussão agora. Nós temos que pegar esses números que estão aqui. Pode ser maior, pode ser que sejam maior mesmo. Os números pode ser que sejam maiores do que nós estamos vendo aqui. Mas nós temos que trabalhar com os números que nós temos aqui. Porque senão, vamos estimar 10% acima de todos, mas 10% pode ser diferente da situação da China, da Itália, do Brasil, do Reino Unido. São características específicas, então nós temos que olhar a regionalidade. Então não dá, vamos trabalhar com o número que temos aqui. Então veja que alguns lugares, olha, não tem morte nenhuma no Uruguai, em vários, na Costa Rica, obviamente em lugares mais quentes, aquilo que a gente já discutiu, o vírus talvez em lugares mais quentes e mais úmido talvez seja um pouquinho diferente da sua propagação. Vamos voltar aqui, eu vou mostrar aqui. Eu quero ver a Rússia, como está a Rússia, que da última vez tinha uma morte só, vamos mostrar. A Rússia já tem 3 mortes, né? E o número de casos 658. Então está aumentando, obviamente vai aumentar, e esse número aqui, que nós 468, nós precisamos aumentar muito, para que a gente possa ter aí uma imunidade de rebanho. Queremos que isso aqui aumente. Obviamente que nós não queremos que mortes aumentem, porque não é essa a nossa intenção, que as pessoas morram, obviamente. Mas veja, a taxa de morte por 1 milhão, por enquanto, é 0,02. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero entrar nesses aspectos agora. Eu me lembro que eu falei no último vídeo alguma coisa bem interessante, de que o mundo está indo para uma sociedade cashless, né? sem dinheiro. Não vai se usar o dinheiro papel, né? E olha aqui, ó, interessante, hein? Ontem, né, já no final da tarde, 5h31 da tarde, se comentou no dólar digital, né, por causa desse coronavírus. Então o mundo certamente vai para uma sociedade cashless, como já é, por exemplo, basicamente na própria Suécia. A Dinamarca está indo para esse mesmo caminho. Então o mundo vai, porque será mais fácil para os governantes controlarem as pessoas, o mundo, se não houver dinheiro, né? E você vai ficar restrito e o governo vai saber o que você faz com o seu cartão, porque tudo vai estar exposto. Então esse é um dado que eu achei interessante. Eu só quero mostrar então aqui em relação a esse aspecto, é muito interessante, porque com toda essa... Vou tirar um pouquinho aqui do caminho, deixa eu só diminuir um pouquinho. Deixa eu só diminuir, porque daí assim consigo pegar mais. Aí. Então você veja assim, olha só esse incompetente aqui dizendo: China salva o seu povo, né? Enquanto as democracias basicamente as assassinam ou as matam, né? Essa palavra é uma palavra forte, né? Slaughter, quase que uma palavra de matadouro, né? Então, assim, as democracias estão matando o seu povo, enquanto que a China, a grande China, nossa, a China é uma coisa maravilhosa. E a China quer mostrar para o mundo que foi para a Itália, está ajudando a Itália a combater o coronavírus e fazendo um H todo de bom moço, enquanto eles mesmos jogaram todo mundo de dentro do navio no mar, no meio da tempestade, e agora eles estão jogando a corda para puxar e dizer: viu, eu estou salvando o mundo. Quer dizer, então esse governo chinês, e é curioso porque a República Federativa do Povo da China
é dirigida por um presidente que, na verdade, é o secretário-geral do Partido Comunista, né? Um disseminador das teorias comunistas, é mais um sofredor da demência stalinoide, né? E na verdade, curioso, porque a China, na época de Mao Tse-tung, matou mais de 80 milhões, recentemente matou mais de 2 milhões da região ali do Tibete, de tibetanos, né? Para subjugar o Tibete, a China. Isso é recente, aproximadamente 2 milhões. E uma das coisas que pouco se fala também é que os gulags na Rússia, quem leu aí o Império Gulag, eu li na época da faculdade, né, do Alexander Solzhenitsyn, quem não leu, leia. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. 60 milhões. Então fala-se também dos 6 milhões de judeus, mas não falam dos 60 milhões que morreram nos gulags. Não falam dos 80 milhões que Mao Tse-tung matou. Então é curioso porque uma mídia se levanta. Obviamente que nós temos 21 mil mortes, é um número grande, mas é um número que nós precisamos olhar com calma, né? Agora, um artigo como esse, por exemplo, de um incompetente, né? Aonde mostra que a China, o exemplo, né? O exemplo para o mundo, que coisa impressionante. O problema é que a China, né? Nós precisamos entender que essa China aqui, ó, que está aqui, essa China é essa China que está disseminando e passando esses vírus para o mundo inteiro, né? Eu quero mostrar aqui o mundo inteiro desde 1918. Então tudo isso aqui veio da China. São minhas publicações, né? A China, a própria começou na gripe espanhola e foi até nós, até agora, o Covid-19, né? Tudo começou na China. Então eu coloquei aqui, ó, o mundo que está pagando o preço, né? Enquanto medidas draconianas não forem tomadas em relação à China, para que eles parem de comer essas bestas peçonhentas que eles comem lá, nós vamos ter, volta e meia, essas situações recorrentes, né? Então o Partido Comunista Chinês está fazendo o seu melhor, né? Que é disseminar essas doenças ao redor do mundo. Não adianta dizer não, mas não seja assim, não caracterize os chineses. Eu não estou falando do povo chinês, eu estou falando de um governo que é corrupto, um governo que é opressor, que precisa cair. Então, eu acho que esses aspectos são aspectos importantes que nós precisamos ter a noção em mente. Quando nós falamos de doenças, se nós olharmos aqui a doença, todas as doenças esses são dados bem legais, bem importantes. Olha só que interessante. Quando nós olhamos os dados de 2018, 2019, porque a gente precisa entender que 2018, 2019, 2017, 2018, por causa do período de gripe, que é o período do frio no hemisfério norte. Então, quando nós falamos 2018, 2019, é porque o inverno começa ali em novembro, e daí vai dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quer dizer, então, é esse período, por isso que ele oscila entre o final de um ano e o início do outro ano. Então, entre 2018 e 2019, olha só, estimou-se que 42,9 milhões de pessoas ficaram doentes por causa da gripe. E veja que coisa importante, 647 mil pessoas foram hospitalizadas. Isso aqui só nos Estados Unidos. E 61.200 pessoas morreram. Os dados de 2017 e 2018 foram um pouquinho piores, foram dados um pouquinho mais... Por quê? Talvez o vírus foi mais virulento,
porque talvez as situações foram, o povo estava mais preparado, porque a região que tinha pessoas mais idosas morreram. Veja, novamente, nós começamos com dados que oscilam. Então, quando a gente olha o número, a gente não pode olhar só o número, porque algumas coisas mudaram também, né? Em termos de população, mas dê uma olhada que o número estimado de doentes foi 48,8 milhões de doentes, com 1 milhão, quase 1 milhão de hospitalizados nos Estados Unidos. E 79.400 morreram nos Estados Unidos nos anos de, segundo o CDC, né, o Centro de Doenças, de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, no ano de 2017, 2018. Então nós precisamos parar e voltar nessa tabela aqui, e nós precisamos olhar essa tabela que está me dando esses números. Então, novamente, nós precisamos olhar com calma. Quando eu trouxe o questionamento de mortes por trânsito, e algumas pessoas disseram assim, pô, não tem nada a ver trânsito com infecção. Não tem mesmo. Mas o dado é epidemiológico, e o dado que mata. E é uma doença que mata, a doença de quem bebe, de quem dirige inconsequentemente, quem é responsável no trânsito e que mata. São dados epidemiológicos. Obviamente que dirigir o teu carro não infecta ninguém, não é essa discussão, né? Seria um absurdo. Mas eu preciso olhar os números. Então, quando eu olho os números estimados nos Estados Unidos de morte, esses são dados das taxas da direção de veículos nos Estados Unidos por ano, ele me dá que mais ou menos esse ano passado foram mais ou menos 38.800 mortes de 2019. O Brasil, por sinal, teve um índice de morte entre mais ou menos aproximadamente 37 mil pessoas que foram morreram com o trânsito. Isso foi dado pela Agência Brasil, está aqui, eu vou abrir, se o meu computador aqui me ajudar, a tela entrar aqui, vamos dar uma olhada aqui nesses dados que aparecem na Agência Brasil, e que, olha que interessante, isso aqui eu já tinha falado, nós já tínhamos discutido, né? Por exemplo, a regionalidade entre estados onde morrem mais pessoas ou menos pessoas no Brasil, mas olha que coisa interessante, porque nesses estados, nesses países que a gente comentou, que são os países mais violentos em termos de direção no mundo, Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Irã, México, Indonésia e África do Sul, Egito associados, eles morrem, calme, ouça com calma, 1,2 milhões de pessoas morrem por ano. Mais uma vez, nesses países, 1,2 milhões, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano em trânsito. Por que isso não se faz tanta propaganda? Por que não se debate? Por que isso não se discute? Porque isso não é infeccioso. Mas é uma doença que mata. Então, são dados importantes e dados que o Brasil traz, que aproximadamente 37 mil pessoas morreram no ano passado, e são dados que são importantes que nós tenhamos também na nossa fonte de dados aí, né, que a gente vai armazenando. Quando eu olho ao site da Associação Americana de Cardiologia, e é interessante porque a American Heart Association, olhe para esses dados. Eu quero que vocês olhem com calma para esses dados. 116,4 milhões, quase 50% dos americanos têm hipertensão. Em média, uma pessoa morre de infarto do miocárdio a cada 3,7 minutos. Ou seja, por volta de, no dia, 389,4 não existe ali, né? Obviamente em ponto 4 morreu 0,4, uma pessoa morreu 0,4%. 389, vamos chutar aí, 389 pessoas morrem de infarto por dia.
é um número alarmante. Mas isso aqui não importa, porque isso aqui não infecta, né? Mas são dados da nossa realidade epidemiológica americana. Comparativamente, alguém perguntou, você está usando só dados dos Estados Unidos? O grande problema é que nós, Brasil, nós temos dados, nós, mal e porcamente nós acabamos em algumas situações juntando alguns dados, mas nós, quando juntamos dados não sabemos o que fazer. O americano, o jogador, eles contam quantas cuspidas ele deu durante o jogo, e isso tem um cômputo e um uso. E às vezes quando nós usamos os nossos dados, usamos mal e não sabemos usar muito bem para quê e como usar. Então, esses dados são dados bem importantes que eu acho que vale a pena nós discutirmos, né? Quando eu olho o dado pandêmico de 2009 e o H1N1, então me disseram assim, mas o índice da curva foi muito mais violento do Covid-19. Não foi. A letalidade está matando mais. Vamos ver, porque esse número é bem contraditório. Então você veja assim, aqui nos números pandêmicos, e aqui que eu quero que vocês guardem os números, porque depois eu vou discutir o artigo do pesquisador ali, epidemiologista, virólogo e epidemiologista, que ele traz uma discussão ali, mas há 3 dias atrás, mas está errado. Os dados de infecção, veja, 60,8 milhões foram infectados nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos foram infectados. 274 mil hospitalizações, que variaram, né? E mortes aproximadamente 12 mil, mas que variaram basicamente até 18 mil mortes nos Estados Unidos, né? Então esse número foi interessante. Agora, globalmente se chegou a um número de que aproximadamente do H1N1 morreram em torno de 545 mil pessoas ao redor do mundo, sendo que nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, 60,8 milhões foram infectados. Quantos que foram infectados no mundo? 100 milhões? 1 bilhão? Nós queremos que chegue a alguns milhões da infecção do Covid, do SARS-2 aqui no Brasil, porque daí nós vamos conseguir ter uma imunidade. Vai ser assim, não tem como, não existe outra opção. Fora isso, se você entrar no site da World Health Organization, WHO, tem uma cartilha mostrando do 2009 o H1N1, e rapidamente, foi no segundo mês, já começou-se a produzir antiviral e foram feitos, se eu não me engano, no primeiro abril, se eu não me engano foi junho, foram despachados 13 milhões de vacinas com antivirais espalhados pelo mundo. A maneira que o WHO atuou foi completamente diferente. Então isso já fez uma grande diferença. Já é outro dado. Já é uma situação completamente diferente. E mesmo tendo sido atacado, digamos assim, o mundo sendo imunizado, vou botar entre aspas aí, com as vacinas e os antivirais que a WHO forneceu, foi atrás, nós vemos que mesmo assim morreram 546. Sendo que no ano estima-se que 650 mil pessoas morram de influenza, das mais variadas cepas dos vírus coronavírus, que nós já sabemos aí que existem dezenas deles. Então, esses dados, eu não posso chegar e dizer assim, ele está subindo, e ele vai, e olha como é que está indo na Itália, olha como é que está indo na Itália, mas olha como está indo na Alemanha, olha como é que está indo na Suíça, olha como é que está indo em Portugal. Então as pessoas querem pegar pelo mais negativo. Não pegue pelo negativo, porque os dados são epidemiológicos locais. Nós não podemos, então, esse número de pegar só um número alto que está crescendo e botar ali uma progressão geométrica e dar que isso vai ser
acontecer em todos os lugares não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Ele tem, né, um respaldo, mas ele não é verdadeiro. Então esses números aqui são números importantes, que a gente não esqueça deles. Então a pergunta que me fizeram foi assim, não, esse número foi muito mais alto. Não, nos meses que seguiram foram milhões que foram infectados pelo H1N1 nos primeiros meses no mundo, né? Então a taxa de infecção, de disseminação, de transmissão foi altíssima. Foi altíssima. Então não adianta usar esse argumento de que o Covid-19 é mais virulento ou a taxa de letalidade é maior, porque nós vamos ver isso em números. Aqui, quando nós olhamos, por exemplo, a taxa, dá uma olhada aqui, esse número que eu peguei está aí basicamente é o trabalho do CDC, né, de 2009. Dê uma olhada aqui, ó. Olha que interessante, 0 a 17 anos, 19 milhões tiveram leve até médio, né, mais ou menos, os sinais e sintomas. Olha só, de 65 anos a mais. Veja que interessante, né? De 65 anos para cima, o número de pessoas que tiveram sinais e sintomas pequenos ou moderados foi bem menor do que o de 18 a 64. Muito curioso. Então, nós já vemos aí a característica desse vírus, H1N1, já foi completamente diferente, por exemplo, de 2002, completamente diferente de 68, e assim por diante. Então, a gente vai vendo que tem de 2013, de 2014, e de 2016 também. Então, a variabilidade, veja que é bem interessante. Essa alteração. A hospitalização, veja que interessante, novamente a gente vai pegar os números lá, 0 a 17, veja que 85 mil precisaram de hospitalizações. Agora, veja que, novamente, de 18 a 64 anos, 154 comparado com 26 mil de acima de 65 anos. Esses mesmos dados não refletem a realidade para o Covid-19. O SARS-2. Agora veja o número de mortes. Olha aqui, ó. O número de mortes para 0 a 17 foi menor do que o número de 18 a 64, obviamente bem menor. Porém, aquele número que estava sendo menor de 65 anos acabou sendo maior de mortes comparativamente de 0 a 17. Então, pacientes acima de 65 anos foram mais mortes comparados aos de 0 a 17, sendo que nos casos de aparecimento leve, moderado e nos casos de hospitalizações, os pacientes jovens foram maiores do que os pacientes de 65 anos. Novamente, uma característica interessante, mostrando que também aqui os idosos acima de 65 anos acabaram tendo um sofrimento maior do que os jovens. Legal esse artigo, porque nos mostra bastante coisa aí da especificidade dos vírus. Agora eu quero mostrar algo que é muito legal, deixa eu abrir aqui para vocês, que é basicamente esse dado desse... vamos dar uma olhada aqui se eu consigo abrir. Esse acho que é o dado esse aqui é o dado... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele está aberto. Eu tinha deixado aberto aqui para que a gente pudesse discutir esses dados. Olha só que interessante. Estima-se que esse material aqui é um material muito legal, é um material sobre doenças respiratórias ao redor do mundo, uma publicação da World Health Organization, muito legal, o impacto das doenças respiratórias ao redor do mundo. É muito legal, quem quiser, tem 43 páginas, quem quiser eu posso mandar, eu só não vou sair daqui, vamos tentar, vou lá para cima lá para mostrar qual que é o texto do trabalho. É interessante, vamos ver se a gente consegue subir lá. Então aí fala sobre exatamente o impacto global, olha que legal, o impacto global das doenças respiratórias.
trabalho muito interessante. Quem conseguir ler a segunda edição, quem quiser, a gente passa aqui um trabalho que eu achei muito interessante, porque é de 2017, essa segunda edição, mas traz alguns contextos que são bem interessantes. Então, o que eu quero mostrar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês onde eu estava, e não perca aqui ó, meus dados. Está aqui, ó. Olha só, veja, é estimado que 65 milhões, vou ler com calma, é estimado que 65 milhões de pessoas tenham doenças pulmonares, sofrem de doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada ou severa, ou COPD, ou CPOD, ou COPD, daí do inglês, né? E que aproximadamente 3 milhões de pessoas morram por ano. Vou ler novamente. 65 milhões são afetadas por doenças pulmonares crônicas. Olha o impacto disso quando nós falamos de uma doença tipo SARS, que acaba me levando a essa síndrome respiratória aguda, grave ou severa. Qual que é o impacto desse vírus sobre esse número de pessoas que está aqui, 65 milhões, sendo que 3 milhões deles morrem por ano dessas doenças? Aqueles que sofrem de bronquite asmática ou asma, 374 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem. Quando nós olhamos também esse impacto, nós estamos falando de pessoas que têm essas doenças em países pobres, em países que têm um nível social alto, são pessoas de 0 a 17, 18 anos de idade, de 18 anos de idade até 65, de 65, porque é assim que foi classificado, né, dividido, de 65 para cima. Então nós precisamos olhar esses aspectos bem com calma, para que a gente possa avaliar a progressão de como vai se dar essa doença, como que as coisas vão evoluir. Eu quero ver se eu consigo encontrar aqui o texto que me interessa. Vamos dar uma olhada aqui se eu consigo encontrar. Vamos ver se é esse aqui que eu quero discutir e mostrar para vocês o trabalho. Então, assim, esse trabalho aqui, então esse pesquisador, eu não vou discutir aqui o nome dele, mostrar o nome dele ali, nós vamos passar aqui meio que rápido aqui, para a gente sair daqui, porque não me interessa. Mas ele entra na discussão, ele faz uma discussão do impacto que vai acontecer com o coronavírus, ele faz toda uma projeção, comparativamente apenas em dados, e ele pega dados dos Estados Unidos, por exemplo, usando o número de dados dos Estados Unidos de morte do H1N1, 18 mil, é o número que ele não usa 545 mil, o número de mortes são 545 mil, ele usa o número de mortos, 18 mil, que é o número dos Estados Unidos. Então, e aí ele faz uma projeção para o mundo, e uma projeção para alguns países, entre eles a projeção global, entre eles a projeção para Rússia, China. Não pode, não dá, está errado, não bate. Então, assim, esses números que ele coloca aqui são números que são, na verdade, casos confirmados, por exemplo, e totalmente errado. O número de casos que foram confirmados nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, 60 milhões. Não sei de onde que o cara tirou esses números aqui. Então o cara está viajando. Então toda essa projeção que ele dá aqui, que ele faz, estimativa, vai calculando e tudo e tal, e que o Covid tem mais fatalidade e assim por diante, nós vamos dar uma olhada ali mais para frente. Olha aqui, ele usa esses dados dos Estados Unidos. 61 milhões de casos, 254 mil hospitalizações, mas nos Estados Unidos. E ele faz uma projeção. Essa projeção não é a projeção que se deu para o mundo. Então ele faz um modelo epidemiológico e põe aqui na tabela, tudo muito bonito, os gráficos são
beleza, eu olhei os gráficos, ele parte de um pressuposto errado e o restante ele faz tudo certo, mas parte de um pressuposto errado. Então ele vai calculando, chega no final, alguns dados aqui, algumas projeções, e coloca que os Estados Unidos, a clara mensagem que ele coloca é assim, independente da intervenção, sabe que o número de fatalidades vai ser muito maior nos próximos dias e nas próximas semanas. É uma previsão complicada de se dizer, que sem as medidas preparatórias, as recomendações dadas pela World Health Organization, aproximadamente 1,6 pessoas vão morrer nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos com o Covid-19. Baseado na pesquisa dele, não dá para fazer isso, porque está totalmente fora, com viés, está furado. E que, basicamente, o número de fatalidades nos Estados Unidos vai ser maior do que no Reino Unido, né? Então, ele coloca que alguma coisa que o presidente trouxe à tona, que nós não podemos deixar que a cura seja mais problemática, seja pior do que o próprio problema, né? Foram as palavras do presidente Trump. Então, ele coloca essa discussão e ele fala que precisa discutir, obviamente, o impacto socioeconômico dessas medidas e assim por diante, né? Agora, é interessante essa discussão para a gente poder voltar aos números que nós temos lá, mas eu queria entrar em dois sites só para passar isso aqui para vocês, para que vocês pudessem ter um pouco de alegria aí nos números que aparecem aqui. Esse site é muito legal, eu já tinha falado, o GISAID, e aqui tem um pouquinho da histórico. Na verdade, essa organização, ela na verdade promove um compartilhamento internacional de toda a sequência virológica do influenza. Eu acho muito interessante porque os pesquisadores conseguem mandar e lá eles conseguem fazendo a triagem e o sequenciamento filogenético dos vírus. E é muito legal. Não é só para o Covid, vocês vão ver mais para frente, vou mostrar, não é só do Covid. Desculpe. É também, basicamente, está relacionado ao Covid-19, ao SARS e ao similar ao Covid, né? Então, aqui nós vamos pegar esses aspectos que vamos... Como ele é um site meio pesado, ele tem bastante informação aqui, eu deixei para fazer esse vídeo mais de noite porque fica mais fácil, a internet é um pouquinho melhor. Mas aqui é muito legal. Então aqui nós temos a questão aí você pode, claro, está por cor, dividido por cor, mas você pode pegar aqui o que você quer, o dado que você quer, a informação, né? Você pode buscar essa informação, se ela é sazonal, se ela é por gripe, o que você quer o flu, o entrovírus, a dengue. Você pode pegar o nCoV, você pode pegar esses dados e trazer esses dados à tona. Então, quando nós olhamos esses dados aqui, nós podemos olhar também em forma de as cidades que aparecem, aonde que aparecem, e vamos pegar aqui o que eu quero, na verdade, fazer o Covid. Então, ali eu só quis mostrar, mas você pode procurar outros vírus e daí fazer as comparações se você tiver tempo, né? Se você gostar de fazer comparações e dados estatísticos. Mas aqui o genômico, o genoma epidemiológico ele foi chamado assim no início, que é o coronavírus humano 19, porque a gente já conversou que o primeiro caso, na verdade, foi detectado dia 19 de novembro de 2019, então por isso ele chamou do coronavírus humano tipo 19, que é o SARS, para mim, reemergente, que está ressurgindo. Então, esses dados aqui, vocês também podem manipulá-los aqui à esquerda. Vamos dar uma olhadinha onde eles aparecem. A parte aqui é muito legal. Você pode entrar também aqui
e descobrir que essas cores que aparecem aqui são as cores dos países. Então nós vamos, olha aqui, ó, ele aparece a China, que seria esse tom mais escuro e depois vai se mesclando, porque está relacionado a esse bordô aí quase, né? Com aqui o número do acontecimento, quando eles vão aparecendo, né? E aqui você pode, por exemplo, procurar, é interessante porque você pode procurar aqui aonde que ele veio, onde que ele apareceu, por exemplo, aqui na Holanda, ali, né? Desculpa, vamos ver se eu consigo pegar um aqui. No Chile, vamos pegar um aqui para baixo, que daí eu não preciso subir. Olha aqui, ó. Esse aqui foi na Austrália. Tem ali o autor que mandou, né? Então eu não tenho nenhuma mutação nucleotídica. Eu creio que até agora foram enviados para lá aproximadamente 1700 e alguma coisa. Depois a gente pode ver ali no início do site. Mas é muito interessante. Você tem toda essa filogenia, você vai procurando aonde esses vírus eles se encontram. Deixa eu mostrar mais uma coisa, vamos dizer assim, da filhagem essa árvore aí. Aqui, ó, parece legal. Então, baseado no número de infecções, ó, por isso ele está dividido em cores. Esse número de infecções é o que nós encontramos. Você pode aumentar ou diminuir esse mapa mundi aqui, ó. Você pode entrar aqui e diminuir. Você pode ir encontrando especificações. Mas olha que interessante. Então, assim, filogeneticamente, a gente vê o relacionamento evolucionário do Covid humano 19, que é o SARS-2, então foi chamado assim, que vai filogeneticamente lá em Wuhan. Então, ele é chamado um vírus mesmo chinês, porque ele é lá de Wuhan. Não é porque o vírus tem o olhinho puxado, né? Então, essa é a falácia da discussão boba, sem nexo. É um vírus de Wuhan, um vírus que veio da China, como todos os outros, desde 1918. Mas a gente pode depois procurar, olha que legal, você pode encontrar por datas, os mais novos, mais antigos, por localidade. Olha aqui, ó, Brasil, vai estar aqui o Brasil, olha, Brasília, a cidade, por localidade, olha lá, ó, por país, está aqui o Brasil, ó, 18, né, enviados, por regiões, América do Sul, Norte e assim por diante, os continentes, por os autores, olha que legal, os autores que enviaram os trabalhos deles e assim por diante, olha que bacana. Filtrar por laboratórios, a gente vai ver que o Fiocruz está aqui, aparece aqui, foi enviado, aparece também mais para baixo aqui vamos dar uma olhadinha aqui, laboratório, e aparece, tem muitos, né, obviamente, os laboratórios que submeteram, basicamente, vou tirar aqui, porque senão não consigo encontrar lá mais, olha lá, então os laboratórios que mandaram para eles, que enviaram, vamos ver que foi, se eu não me engano, foi de pesquisador brasileiro que enviou primeiro ali, foi quando foi enviado primeiro eu vi, mas eu acabei não anotando porque eu não achei que seria uma coisa importante para discutir no futuro, não deveria ter anotado. Mas aparece aí, deixa eu ver aqui, ó, o Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, tá ali, ó, olha que legal. Mandou informações, né, para esse laboratório, para o GISAID. Bom, de qualquer maneira você pode entrar aqui, você pode aproveitar isso aqui e se deliciar com tudo isso aqui que tem aqui, que é muito legal. Porém, a gente pode então entrar e a gente pode, vou puxar isso aqui novamente aqui para baixo, e a gente pode entrar então exatamente dentro desse site, você pode selecionar essa parte aqui que eu quero mostrar para vocês, dentro do próprio site do gisaid.org. Vamos dar uma olhadinha aqui em um aspecto que eu acho muito legal, a parte que você pode encontrar aqui, ó, olha que legal, você pode encontrar os dados que você quer, você pode encontrar o grupo, né, você pode encontrar ali o SARS, você pode encontrar o beta-cov, você pode encontrar outros vírus que são similares, né, ao vírus COV, né, que aparecem aqui, são tipo COV,
né? Tipo coronavírus, né? CoV, isso parece, a gente acaba chamando de CoV. E aqui eles estão divididos por cores, olha, aqueles que são tipo CoV, dá uma olhada onde que eles aparecem, foram também enviados, então eles fazem a árvore filogenética, que é muito bacana, e veja aqui, o SARS-CoV-2, veja de onde eles vêm, basicamente de Wuhan, e obviamente que vai vindo aqui nessa cadeia, e depois a gente consegue ver de onde ele vem. E eu consigo ver essas informações aqui, você consegue ver ao redor do mundo, veja que interessante, essas cores vermelhas que estão aqui, que foram as primeiras enviadas, estão aqui, e são as mesmas que estão aqui, ó, olha lá, ó, Suécia, né, que aparece, Wuhan, e os Estados Unidos, aparece os Estados Unidos aqui embaixo, olha ali, ó, tá? Então, quando eu pego essas cores aqui, eu vejo que todas elas estão em Wuhan, olha lá, ó, amarelo, né, esse vermelho aqui, e eu consigo ver então a projeção do número de casos, que aparece aqui obviamente por cor. Então ele vai discutir um pouquinho, né, novamente, que esse vírus veio lá da província de Hubei, na China, mas olha que legal, você consegue pegar essa árvore aqui, e como você pode olhar essa árvore, essa disposição dessa árvore, você pode olhar de forma radial, olha que legal, você consegue ver exatamente no centro, e quem disseminou, olha aqui, ó, vindo do Japão, de Wuhan, dos Estados Unidos, e um primeiro caso, vamos ver mais para cima lá da Suécia, lá em cima lá da Suécia, e aqui nós temos a árvore que vem exatamente do centro, né, os descendentes, 31 descendentes aí, que se espalharam. E você pode olhar também dessa forma sem raiz, não tem raiz, não está relacionado, mas elas estão exatamente, olha aqui, ó, o vírus envolvido com o morcego, pangolim, que são esses bichos que se comem lá na China. Então aqui nós temos os vírus que são tipo, olha só, os tipos vírus que são vírus, tem todas as informações, tem tudo ali, você pode ir lá e buscar os autores, né? Vírus do tipo SARS, esses que causam exatamente essas dispneias, essas dificuldades respiratórias, a pneumonia intersticial. E você pode encontrar aqui também o SARS, literalmente o SARS, que está aqui, ó, basicamente aparece na Suécia, no mês 1, né, o primeiro caso lá no mês 1, que foi enviado para lá. E aqui no amarelinho, o SARS mesmo, que é aquele primeiro, né, que veio, o SARS primeiro. Claro que se eu comparar o SARS 1 com o SARS 2, claro que o 2 é muito mais, virulento e a taxa de mortalidade é bem maior. Mas quando eu comparo o SARS-CoV com o SARS-CoV-2, agora o que o povo, assim, se entender assim, quando a gente fala o SARS-CoV, não é que todo mundo vai para a cova, né? Então não precisa entrar em desespero. Esse 2, ele realmente tem, eu prefiro te chamar de SARS reemergente, porque ele é o mesmo SARS. Ele causa os mesmos sinais e sintomas, só que ele é um pouco mais virulento. Essa mutação foi normal ou foi manipulada? A gente não pode saber, não adianta ficar especulando. Mas eu acho que esses aspectos a gente pode dividir por países, por região. Olha que legal. Você pode fazer no painel, você pode mostrar, tirar e mudar e colocar aí no espanhol para aqueles que falam espanhol e que por acaso estejam me vendo. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que a gente conseguiu abordar algumas coisas de forma técnica. Então, eu creio que como o presidente Trump e o Bolsonaro estão se comportando, no sentido de que nós temos que olhar a economia, não podemos parar, é bem extremamente importante. Eu creio que o Brasil é um país que pode liderar, junto com os Estados Unidos, o Ocidente. Nós não somos como a Ásia, como a China e como a Coreia do Norte. Nós somos completamente diferentes, nós temos liberdade, nós somos um país onde nós temos a liberdade de expressão, nós podemos falar, e eu creio que essa posição do próprio presidente Trump no dia 19 de abril,
querer que as pessoas realmente estejam na igreja, busquem a Deus e comemorem a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa. Nós sabemos que a nossa formação cristã e evangélica, tanto na América do Norte quanto na América Central e na América do Sul, é diferente da Ásia. Nós podemos realmente, como diz a palavra, aqueles que buscam a Deus e se arrepender, se não buscar a Deus, se arrepender, realmente clamar pela ajuda de Deus. Deus vai realmente ouvir e Deus vai perdoar, vai sarar a terra, vai nos orientar, vai nos dar profissionais competentes, governos que sejam competentes, que ouçam a Deus. Nesse momento não adianta nós criticarmos só criticarmos o Bolsonaro. Nós precisamos ajudar a apoiar. Agora ele tomou um direcionamento muito bom. Eu acho que esse fato da abertura é bem positivo no país. Eu acho que evita muita coisa. Eu acho que o clamor do povo chegou até o ouvido dele e ele tomou uma decisão de seguir exatamente o mesmo caminho que está seguindo aí o Trump, no sentido de nós estamos até um pouquinho mais adiantados, na verdade, no aspecto aí de entrar nos próximos dias ou nas próximas semanas full gás para voltar a trabalhar. Então, eu acho que uma das coisas que o governo brasileiro deveria fazer, isso é a minha compreensão, o Brasil deveria realmente dar uma mensagem bem clara para a China, não negociar mais com a China, dizer enquanto vocês não mudarem a atitude de vocês de comerem esses animais aí que são peçonhentos, nós teremos uma grande dificuldade de negociação. O mundo vai parar, vai olhar para o Brasil com respeito, um país sério, um país que tem profissionais que são competentes e que nós não concordamos com essa atitude da China, que não bloqueia, não permite que esses mercados de animais peçonhentos sejam ingeridos. Por isso que na Bíblia Deus falou, olha, não como esses animais, certos animais não são para comer, porque realmente tem um aspecto importante da transmissão de doenças. Então eu acho que vamos com fé acreditar que vamos vencer essa fase. É uma fase difícil, eu de uma certa maneira tinha sido, creio que nas minhas orações, nas minhas preces, na minha busca a Deus tinha sido já orientado de que seria março, isso em janeiro, março seria um mês, tempos difíceis estariam vindo a partir de março e abril. Mas nós vamos vencer. Então fica aí esse vídeo de ilustração, que vocês olhem todos esses aspectos com bastante cuidado. Não adianta olhar o desespero, pessoas estão morrendo, olha o número de pessoas que estão sendo infectadas. Não olhe assim. Creio que tem pessoas que estão sendo responsáveis. Não adianta apenas nós criticarmos, não adianta criarmos uma situação para tirarmos o presidente do poder, porque ele não sabe o que está fazendo, porque gera mais confusão, mais balbúrdia e mais confusão no país, caos. Precisamos de calma nesse momento, né? E a partir do momento que a gente for tendo mais dados, a gente vai informando, e que Deus abençoe todos vocês, e espero que esse vídeo de alguma forma ajude alguém a dar paz e calma. Fique em paz, busque a Deus, faça suas preces, clame a Deus e Ele vai responder. Basicamente, antes de terminar aqui, eu só gostaria de citar um texto que está, vou tirar isso aqui da frente, eu gostaria só de, vamos tirar daqui, vamos ver se a gente consegue procurar o texto que está Tiago 4, 8 a 10. Eu gostaria de ler esse texto para vocês e que vocês, esse texto pudesse, de uma certa forma, calar no coração de todos, né?
Nós queremos que o Brasil seja um país realmente de Deus, assim como os Estados Unidos, o presidente Trump e a sua equipe, o Task Force, querem que seja um país de Deus, voltado a Deus. Mas eu gostaria de deixar esse texto, porque foi esse texto que eu meditei no dia de hoje. E é um texto que fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Vejam bem, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, que esse texto possa ficar no coração de vocês, porque esse texto falou bem, fundou meu coração. Medite nele e que Deus possa falar também no teu coração, tá bom? Uma boa noite e vamos adiante que nós vamos vencer essa fase. Fiquem com Deus. Um abraço.